um caminho, né? Porque e daí tem outras práticas, por exemplo, fazer atividade física, que várias pessoas responderam, praticar mindful. Então, tudo isso somando realmente pode tranquilizar mais. Essa semana nós fizemos uma reunião, inclusive o Fidel estava presente, e aí nós estamos trabalhando a questão de inovação. Achei uma frase super interessante, que o Google diz assim, o fracasso precede o sucesso. E a gente tem falado na permissão para o erro, né? De ter um ambiente de segurança psicológica, mas eu nunca tinha ouvido isso, falar o fracasso precede o sucesso. Então, quantas vezes nós vamos para uma situação, se você vai, não é nem que eu tenho permissão ao erro, eu já tenho uma autorização para fracassar quando é uma situação nova, um desafio que eu ainda não fiz. E, via de regra, as pessoas vão querendo sempre acertar, e pior, né? Acertar 100%, que é o que é mais ainda difícil ainda. Então, legal que você trouxe. Marinho, o ID e a fórmula, elas são complementares. Então, quando você desafia o pensamento, você está trabalhando com o P da fórmula, que é a catastrofização, a probabilidade de ocorrer o evento, da intensidade. Quando você trabalha, fala, eu não preciso ser perfeito, você está trabalhando com A, que é a versão. Tipo, se não tiver 100%, isso não é o fim do mundo, não vai, sabe? É que nem a Thalita falou, eu posso pensar daqui 20 anos, 10 anos. O R da fórmula e o E, eu gostaria que vocês trouxessem para a vida prática de vocês, que é, estou numa situação desafiante, que tem uma ameaça, quais são os meus recursos de enfrentamento? O que eu posso fazer para resolver? Ok? E o E é ajuda. Quando eu vi os exercícios que vocês resolveram, vocês trabalharam muito bem esses requisitos. O que eu vou pedir para vocês cuidarem um pouco melhor é de pensar assim, qual é o evento temido, ok? Então, por exemplo, eu penso assim, olha, tem algumas situações, falar em público. Então, o evento temido não é falar em público, é não saber fazer uma péssima apresentação e as pessoas acharem que foi horroroso, percebe? Apresentar um projeto e ser muito criticado. O que mais? Dar um feedback para uma pessoa e ela ficar extremamente magoada. Então, o evento não é dar o feedback, o evento é que se eu não conseguir fazer de uma forma adequada, as pessoas podem ficar magoadas e não falarem mais comigo. Então, tentam descobrir qual é o evento temido em cada situação de ameaça que vocês vivenciam. Tudo bem? Daí usar o P, o A, o R, o E e o ID, como o Marinho trouxe. E essas são as duas principais técnicas cognitivas que a gente pode compartilhar com vocês, que pode seguramente facilitar a vida de vocês. Ok? Muito bem, fiquei bem feliz e vocês viram, né? Todo aprendizado parte de uma instrumentalização para você colocar em prática aquilo que você aprendeu. Não é só o cognitivo, assim, a mente, ela nos engana, né? Você entra em contato com uma teoria, a pessoa fala assim, eu aprendi aquilo, só porque a gente consegue pensar e falar sobre conceitos, mas o verdadeiro aprendizado está na prática. Maravilha? Valores, né? A maioria aí já falou que fez. Ficaram muito surpresos. Uma teoria que é bem atual, extremamente moderna. Muitas empresas que trabalham com cultura, baseada em valores e propósitos, usam esse referencial, que é do Richard Barrett. E aí, o que ele fala? Opa. Deixa eu compartilhar. Opa, estava lá no final, calma lá que eu já vou botar. Bom, primeiro a gente só resgatando o contrato, né? A gente está presente, uma atitude de mindful, compromisso, frequência, fazer os desafios. Eu vi que esse grupo, né, a maioria fez, isso é muito bom. Ter foco no seu comportamento, compartilhar as experiências, vocês viram já os colegas compartilharam, para a gente também manter um ambiente de confiança. Hoje nós vamos trabalhar a questão do motivar-se para a ação, né? Dentro da questão da inteligência emocional e que está muito relacionada à resiliência. E aí,
como eu falei para vocês, a teoria que baseia, vocês vão ver muito material disso se vocês quiserem na internet, e o referencial teórico que nós vamos usar para esse módulo é do Richard Barrett. Essa foto já mostra para vocês a expressão de um valor, para vocês começarem a treinar o olhar e identificar quais os valores que as pessoas estão manifestando. E o Richard Barrett, ele divide os valores em 7 níveis, que ele chama níveis de consciência, ou seja, eu trago para a minha consciência a importância de adotar e de praticar aquele valor no meu dia a dia. E aí, o que acontece? Eu vou começar do nível 1, tá? Que é o nível de sobrevivência. Os valores que estão nesse nível tá voltado à nossa necessidade mais básica, que é de sobreviver. No nível 2 é nível de relacionamento. Então, são todos os valores que vocês viram lá, como respeito, como família, como amizade, que estão voltados assim, a minha energia voltada para estabelecer e manter os relacionamentos com as pessoas. E no nível 3, nós temos o valor de autoestima, que tem a ver com competência, segurança no emprego, quer dizer, são valores, segurança no emprego não, tá? Em sobrevivência, são valores que estão ligados, assim, ao meu desejo de ser visto como uma pessoa competente em algumas áreas da vida. Percebe que os 3 principais valores, se vocês verem aqui, então, ao interesse de sobrevivência, ao interesse de estima, que é ser amado e amar, e o interesse de ser percebido como competente, que é a autoestima, que as pessoas me veem e falam, olha, como aquela pessoa sabe fazer determinadas coisas. E aí, esse foco é muito voltado para mim. E ele está relacionado aos 3 principais medos do ser humano, que é o medo de sobrevivência, o medo de não ser amado e o medo de não ser estimado. No decorrer da vida, a gente vai aprendendo coisas, trabalhando, assumindo responsabilidade, fazendo uma série de funções, e você vai acabando assim, percebendo, olha, primeiro não dá para todo mundo gostar de mim, eu consigo hoje ter confiança, assim, quando a gente fala assim, eu tenho medo de perder o emprego, nós estamos a pessoa que fala isso, ela está depositando a segurança dela onde? O que vocês acham? Conseguir dar conta dessa situação, eu vou transitar por isso, eu vou conseguir ter resiliência, eu vou conseguir ter inteligência emocional. E você já sabe que não é falar que vai dar tudo certo, não é mesmo? E não sentir nada. E aí usar os recursos que nós temos ao nosso favor. Então, chega um momento da vida que você fala assim, outra coisa, competência, né? Daí você quer ser competente em tudo. De repente você fala assim, nossa, eu não conheço de marketing, que alívio, eu não vou ter que lidar com isso, eu vou ter alguém no meu time, né? Daí que é o errinho da fórmula, ou pessoas que vêm somar com o time para me dar essas respostas. Eu preciso ser competente em tudo. Pode pegar as pessoas mais capazes do universo, elas são boas em 3, 4 coisas, é ou não é? Então, e aí a gente volta para esses níveis de consciência, do que acontece? Eu vou lidando com os principais medos. Quando eu consigo lidar com meus principais medos, que é de sobreviver, de ser amado, de ser estimado, de ser visto como uma pessoa competente, eu passo para o 4º nível, que é de transformação. É onde eu crio coragem para fazer coisas que eu já tinha como propósito, que eu já tinha como sonho. E aí vocês vão ver que nesse nível vai aparecer alguns valores, depois a gente vai falar cada um deles. E aí eu começo a adotar valores e trazer para o meu nível de consciência valores que não estão relacionados só a satisfazer meus interesses próprios, e sim em contribuir com o bem comum. Olha que interessante. E nessa área mais elevada, assim, para cima, o bem comum tem a ver com coesão interna, com fazer a diferença no mundo e com serviço abnegado.
Por exemplo, o que apareceu da menininha lá, aprendizagem contínua é coesão interna. Quando eu falo em fazer a diferença no mundo, por exemplo, dar treinamento, ter uma postura como coach de um gestor, é fazer a diferença para a vida de muita gente. Serviço abnegado, pensar que legado que a gente, o Marinho falou de legado, que legado nós vamos deixar para as próximas gerações, atuar com compaixão, com ética. Então, tudo isso assim não tem a ver com só ganhos para mim, mas ganhos com outras pessoas. A melhor definição que eu já vi até hoje sobre propósito é quando eu faço a diferença, faço o bem comum usando meus talentos. Isso é propósito, ok? E aí eu tenho algumas perguntas para fazer para vocês, que eu acho que uma eu já dei spoiler, né? Vou fazer então que eu já dei a resposta. Vocês acham que os valores são imutáveis? Antes a gente ter no radar. Brilhante sua fala, Fidel. Muitíssimo obrigado pela sua contribuição. Próxima pergunta. Vocês viram, eu vou compartilhar de novo para vocês relembrarem que tem valores o da transformação, que está no quarto nível, daí tem 3 embaixo, 3 em cima, que são os interesses pessoais e o bem comum. Vocês acham que tem que um é mais importante do que o outro? Assim, os de baixo são mais importantes do que os de cima, ou de cima são mais importantes? A gente fala tanto de propósito, que as empresas estão buscando seu propósito, que essa geração mais nova só vai se interessar em trabalhar em empresas que tiver isso muito bem definido, tal, enfim. E que eu estou falando que o propósito é expressar meu talento em prol de um bem comum, ou seja, adotar valores do quinto, sexto e sétimo nível. Vocês acham que isso faz com que os níveis acima sejam mais importantes que o de baixo? Mari, pode só compartilhar a tela para ver, para a gente rever Posso. essas pirâmides? Eu acho que deve ficar mais fácil responder. Olha, opa, pode falar, Mia. Eu acho que não que sejam mais importantes, não sei, eu acho que valores, né, são sempre importantes. Não tem uma conotação de valor se está embaixo ou se está em cima, está no nível mais baixo, mas acima de nível de consciência. Se a gente está falando que depende da fase que a pessoa está de vida, quem sou eu para falar que tem um valor melhor ou no nível mais elevado? Não significa que está no sétimo, que é o nível mais elevado de consciência. E outra, às vezes as pessoas que estão focadas só nos valores mais de baixo, elas são pessoas mais pragmáticas, sabe? Que não estão conectadas, assim, às vezes, a sonho, a propósito. Então, é importante que cada um de vocês avalie isso. Por outro lado, se a pessoa só tem valor do nível do quinto para cima, são aquelas pessoas mais sonhadoras, que também têm, às vezes, dificuldade de colocar um projeto em prática e de fazer as coisas acontecerem. Então, nós, de maneira geral, precisamos estar pontuar nesses valores. Tá? Então, quando vocês virem o resultado de vocês e colocarem dentro dessa ampulheta, vocês vão poder observar se não está muito concentrado no nível de consciência e talvez buscar valores mais distribuídos para que vocês possam ter essa energia, né, de concretude, de competência. Por exemplo, competência tem um valor que é de riqueza. Pô, se eu tenho que fazer um projeto, eu preciso de recurso financeiro para isso, não é mesmo? Então, é bem, assim, completando isso que a Miriam falou. Tudo bem? Vocês acham que todos os valores que vocês viram naquela planilha são impulsionadores ou existem valores limitantes? Vou deixar para vocês falar isso quando eu apresentar como está distribuído cada valor nos níveis de consciência, tá bom? Daí vou continuar compartilhando com vocês.
Que valores que vocês acham que está no primeiro nível de consciência? Que é de sobrevivência, não é mesmo? Primeiro, autodisciplina, cautela, controle, riqueza, saúde, segurança, segurança no emprego e estabilidade financeira. Vocês conhecem pessoas que, às vezes, lutam muito, trabalham, focado em trabalho, em guardar dinheiro, e, às vezes, não se diverte, não faz coisas mais lúdicas de uma viagem, por exemplo. A pessoa tem um monte de dinheiro e daí não vai viajar. O que provavelmente está acontecendo com essa pessoa? É um workaholic, né? Deve sofrer bastante. Workaholic. E provavelmente ela está o quê? Ela está sendo motivada por valores que estão nesse nível de consciência, ou seja, são pessoas que provavelmente também podem ter um receio de sobrevivência, de ter problema em relação a isso. Então, quando nós vemos comportamento das pessoas, é importante pensar assim, pô, por que será que ela está motivada a fazer isso, não é mesmo? Porque isso nos ajuda em que comportamento? Em que atitude diante do outro? Empatia. Empatia. Não julgamento. Maravilhoso. Então, para isso eu preciso assim ter esse olhar, né? Saber, olha, que motivação está por trás disso, que valor. O segundo é de relacionamento. Dentro desse tem amizade, importar-se, cuidar, escutar, reconhecimento. Deixa eu só voltar aqui no primeiro. Vocês acham que todos os valores que estão aqui são valores impulsionadores ou tem algum valor limitante nesse rol de valores? Quem arrisca dizer? Acho que depende. Porque até o exemplo que você tinha dado, eu fiquei pensando muito nisso aqui. Me refletiu isso, que você tinha feito essa pergunta antes, né? Quer dizer, se eu no instinto de sobrevivência, né, vou para não gastar nada, não fazer nada, eu acabo, aquele valor se torna limitante para mim. Quer dizer, eu não faço mais nada porque eu tenho medo de ficar sem dinheiro, né? Uhum. Por outro lado, quer dizer, buscar estabilidade financeira, buscar estar bem. Ela recebe uma promoção e ela precisa mudar de cidade. Daí ela fala, não vou porque eu quero ficar mais próximo da minha família. Às vezes não é fácil julgar uma atitude como essa. Nossa, era a oportunidade da vida da pessoa. Mas se a gente olhar mais a fundo, a gente vai ver o quê? Que por trás, o principal, vamos supor, naquele teste ela teve 9 pontos no item família. Quer dizer, essa pessoa não vai deixar mudar de cidade para assumir um novo cargo, pode ser o cargo mais maravilhoso que for. Okay? Terceiro, ambição atingir metas, competência, ser o melhor, poder, eficiência, imagem pessoal, recompensa, crescimento profissional. Nesses itens tem um valor que ele é limitante. Qual que vocês acham que é? E um que é, assim, polêmico, no mínimo. Acho que o limitante talvez ser o melhor. Exatamente, a Leide que está falando, né? Não estou vendo vocês agora. Leide, ser o melhor é um valor limitante. Por que isso? Por que vocês acham que é um valor limitante? Eu acho que tem dificuldade no relacionamento com as pessoas, gera muita competição, muita autocobrança. Então, acho que é por isso que é limitante. Acho que coloca também o foco no outro, né? E não em si. Acho que você sempre fica olhando para o outro para se espelhar e não é que você busca força interna, né? Se for uma coisa que é mensurável, é legal. Só que se for algo assim, que ligado ao perfeccionismo, daí aquela empresa nunca consegue reconhecer assim a produção, o resultado que aquele time oferece, acaba sendo complicado, tá? E assim, a ambição é um valor positivo, não é mesmo?
hoje a gente trabalha, inclusive, isso em trabalho com mulheres, né? Que fala assim, coletivo na mesma, hoje a gente trabalha. E aí... o poder? Oi? E o poder? Poder é assim... Ele não é Ele é limitado. um... Não, se ele for bem utilizado, não, porque o poder é a capacidade de influenciar e fazer o outro fazer aquilo que você acha certo. Ele é limitante se ele é usado de uma forma arbitrária e que só você vai ter benefício em relação a isso. E como a gente tem muitos exemplos de um uso inadequado do poder, a gente às vezes correlaciona isso como um valor negativo. Então, principalmente para as mulheres, lidar com ambição e com poder é uma coisa extremamente, assim, possível e pode ser muito saudável. Tá? E nem, por exemplo, eficiência, buscar eficiência no que você faz, trabalhar a sua imagem pessoal. Hoje eu recebi um questionário para responder. Tem uma parceira, duas pessoas que trabalham com a Duoma, a gente trabalha muito a questão assim, da marca pessoal. Por quê? As empresas estão se tornando cada vez mais humanizadas e as pessoas cada vez tendo uma marca pessoal. Quer dizer, o que eu comunico, o que eu transmito para a pessoa. Isso pode ser muito bem trabalhado de uma forma saudável. Tá? Transformação. Lembra que eu falei que transformação é quando eu abri mão dos meus principais medos e consigo tomar algumas decisões na minha vida. Então, por exemplo, equilíbrio, trabalho e lazer. Eu só consigo ter mais equilíbrio entre trabalho e lazer quando eu entendo que eu consigo, independente do que acontecer na minha vida, eu consigo dar conta. Eu consigo buscar alternativas, eu consigo buscar o plano B, ok? Empreendedorismo. Quando, recentemente, uma consultora saiu da Duomo, não é mesmo? E eu lembro que eu tive várias conversas com ela, inclusive sobre valores. Ela saiu, mas ela saiu como consultora interna e ela abriu um negócio, uma empresa. E eu lembro que uma vez eu falei para ela, nossa, você teve uma atitude empreendedora. Ela falou, que legal ouvir isso. E ela foi construindo um caminho, sabe? A hora que ela viu que ela estava com coragem, ela deu esse passo. Então, daí foi empreender, entendeu? Tem a ver com coragem, tem a ver com a capacidade de assumir risco, de assumir responsabilidade pessoal. Então, isso é possível quando, não que a gente zere todos aqueles medos, mas que ele esteja assim, mais ou menos monitorados e não nos assustando muito. Coesão interna, são pessoas que são congruentes, que geram confiabilidade, por exemplo, integridade. Sabe aquela pessoa que você fala, se eu combinei algo com aquela pessoa, eu posso dormir tranquilo porque ela vai cumprir com o combinado? Porque tem como valor a integridade. Aprendizagem contínua, que assim, você roda um programa, daí a pessoa sempre está trazendo coisas novas, está dando sugestões. Por quê? Porque ela tem como uma motivação interna estar sempre aprendendo, comprometimento, entusiasmo, humor. Olha que legal, humor e alegria aparece aqui. Fazer a diferença no mundo. Coach mentor, aqui eu até gosto de falar que é desenvolvimento humano. Então, assim, por exemplo, se eu pegar um gestor e aplicar esse teste de valores e ele tiver pontuado muito lá embaixo, ele vai ter uma postura coach adequada com a equipe? Não. O que vocês acham? Difícil, né? Então, por quê? Para eu ter uma postura coach, quando eu paro de focar assim, no meu aprendizado e falo assim, poxa, eu posso compartilhar o que aprendi, eu posso compartilhar métodos em prol do desenvolvimento de outra pessoa. Então, eu vou fazer a diferença para essa pessoa. Então, seguramente, as pessoas que têm uma orientação mais como líder coach, eles têm esse valor mais desenvolvido, eles estão focados assim, mais focando a energia no bem comum, o envolvimento comunitário, pessoas que... Eu não estou falando que tem que fazer isso, tem pessoas que falam, para você ser feliz, você tem que fazer serviço comunitário. Não, gente, às vezes você se dedica tanto a fazer algo que é um bem tão grande para o ser humano, não necessariamente, mas com certeza pessoas que estão ligadas às ONGs, trabalhando nesse setor, tem como valor fazer a diferença no mundo. Ó, liderança de pessoas, prontidão para a liderança, quer dizer, e aí entra a questão do poder também. Eu vou usar meu poder de influência para que possamos atingir o objetivo, que as pessoas possam galgar carreira, enfim.
E aí cai uma pergunta para vocês. Por que vocês acham que bem-estar físico, emocional, espiritual e mental está em fazer a diferença no mundo? Está nesse nível. Eu acho que Não seria uma coisa de interesse próprio? sim, mas eu acho que se você não estiver bem, você não consegue fazer nenhuma diferença, eu acho. Então, acho que é por isso que está nesse nível. Tem gestor que tem equilíbrio físico e emocional. É a Leide que está falando, né? Percebe que ele vai exercer uma liderança muito mais construtiva, muito mais dialogada, com um impacto muito positivo na vida da pessoa. E é diferente. Então, lá no nível 2, o valor, né, é saúde, e aqui é bem-estar físico, emocional e mental. Você percebe que tem pessoas que já têm uma boa saúde. Que tal mudar para esse valor de bem-estar e trabalhar a questão emocional, a questão mental, a questão espiritual, se a pessoa quiser, não é mesmo? Não estou falando de religião aqui. Faz sentido isso que eu estou falando? Uhum. Ô, Mari, isso tem a ver, é o Murilo falando. Eu entrei um pouquinho atrasado, então estava tentando acompanhar aqui um pouquinho dos conceitos também. Mas isso tem a ver Seja muito bem-vindo. com. Obrigado. Tem a ver com cuidar de si mesmo, assim como você cuidaria de alguém sobre a sua responsabilidade. Ou seja, que tem muito a ver em fazer diferença, por exemplo, na educação de filhos. Tem muito a ver com isso. Se cuida, né? Cuida de si mesmo, assim como você cuidaria de alguém que tiver sobre a sua responsabilidade. Muito bem, isso mesmo. E tem a ver com assim, primeiro coloque a máscara em você. Uhum. Não é? Para você saber cuidar do outro, por exemplo, como é que eu vou cuidar de alguém, do filho, de uma pessoa da equipe, se eu não aprendi a cuidar de mim mesmo, entendeu? E pessoas que são mais resolvidas e têm mais bem-estar, eles contribuem com um ambiente muito mais saudável. Maravilha. Então, isso assim está no 6º nível de consciência. E no último nível está compaixão, visão, ética, humildade, perdão, conforto com as incertezas e preocupações com a geração futura. Esses dois aqui, ó, preocupação com gerações futuras e conforto com as incertezas, têm aparecido muito no mundo neste momento. Quando eu falei no começo que eu tinha feito de novo os valores, e aí apareceu, não tinha aparecido na primeira, quando eu fiz há 2 anos, e agora apareceu conforto com as incertezas. Eu falei, bom, o mundo está muito mais incerto mesmo, então o que eu vou fazer? Relaxar e viver confortável com isso. Como? Usando esses recursos que vocês já sabem. Não estou falando que precisa aparecer para todo mundo, mas é mais fácil aparecer agora. Né? Assim, a questão da compaixão, que a gente tem falado tanto como uma emoção que pode fazer a diferença para as pessoas, a questão da ética, ok? Então, você vê, às vezes, pessoas que falam, não vou fazer esse trabalho porque fere meus valores, mas, na verdade, está ferindo o quê? Os princípios éticos que ela tem de certo e errado. Seguramente, essa pessoa tem um valor muito forte ligado à ética. Tudo bem? Agora, eu queria que vocês, assim, rascunhassem e pegasse o teste de vocês e colocasse assim uma estrelinha em qual nível de consciência ele está alocado. Se vocês quiserem tirar um print da tela ou se vocês quiserem tirar uma foto do celular, que daqui a pouco eu vou parar de compartilhar, tá bom? E daí a gente vai conversar um pouco sobre isso para que vocês me conte, olha, está muito concentrado, eu fiquei feliz com a distribuição, eu estou achando que eu posso mudar depois da explicação que eu tive em relação aos valores, porque até isso é permitido quando você faz o teste, ele não é um hemograma, tá, gente? Tá bom? Mari, eu estou compartilhando aqui, acho que você, eu acabei compartilhando porque acho que você não viu que você não estava compartilhando, mas não tem problema. Eu vou fazer o seguinte, então agora vocês peguem um teste de vocês, eu vou passar cada característica uma a uma, e daí vocês vão marcando qual é qual, tá? Então eu vou dar uns 30 segundos, vocês dão uma olhada nos valores de vocês e falam, opa, esse aqui é sobrevivência, esse aqui é tal. Perfeito, Fidel. Beleza? Então vou contando aí. Tempo! Oi, velho! Fidel, Podemos ir para frente?
É um minuto, mas assim, é que eu não entendi o que é para fazer, desculpa. Olha, é o Ótimo. seguinte, você pontuou algum desses valores, ou autodisciplina, ou cautela, ou controle, ou riqueza, ou saúde, ou segurança no emprego, ou estabilidade financeira, um, ou dois, ou três desses valores? Desculpa, nenhum desses. Então, você não Tá. pontua nada no nível 1, Tá, tá? tá bom. Vou deixar o Fidel explicar, porque ele está indo super bem. Vai lá, Fidel. Então, vocês vão pegar os Já estão valores. vendo quem vai dar o próximo módulo de valores, não é mesmo? Então, vocês vão pegar o resultado do teste de vocês, vão dar uma olhada nos valores que deram, os valores finais, né, mais importantes, e vão marcando, né, conforme vai aparecendo aqui. Então, eu já vou passar para o próximo. Passei. Relacionamento. Vão marcando aí. Nível 1, Beleza. 2. Podem escrever assim, ó, faz um desenho da ampulheta, divide em 7 níveis, e daí escreve assim, ó, nível 2 eu tenho um valor, por exemplo, família e amizade, por exemplo. Tudo bem? Podemos ir para o 3? Vou passar. 3, Vai lá, 2, 1, Fidel. foi. Se alguém tiver perdido, por favor, gente, pode falar, tá? Esse momento para vocês entenderem. Ok, vou passar para o próximo. 1, 2, 3 e foi. Ok. Vou passar para o próximo e... Maravilha, pode ir para o 6º. Peraí, tô no 5º. O pessoal já anotou? Posso ir para o 6º? Vou para o 6º, 1, 2, 3 e fui. Vou para o 7º e último. 1, 2, 3 e... O 5, qual que é mesmo, Padilha? Como é que é o nome? O 5 é coesão interna. Muito bem, Fidel, obrigado. Maravilha. Meu anjo. Ok. A área de descrever nossas motivações. É um continente energético de nossas aspirações e intenções. Então, se eu tenho, por exemplo, um valor, como algumas de vocês colocaram família, então seguramente vocês têm aspirações, vocês têm intenção, vocês botam energia nisso, porque isso fala com a alma de vocês, ok? Beleza? Integridade. Olha que a gente vê falar tanta coisa errada quando eu vejo um gestor, né? Falar assim, olha, valor, integridade e ética. Que fantástico isso, porque o mundo está precisando de pessoas que tenham princípios, porque a gente vê tanta coisa acontecendo, não é mesmo? Então, coisas que ultrapassam nosso interesse pessoal.
e que você está muito preparado para contribuir com outras coisas no mundo. E hoje tem estudos sobre felicidade que diz assim que nós fomos treinados, principalmente no Ocidente, a achar que a felicidade está ligada assim a comprar carro, casar, sabe, tipo viajar. Isso tem uma parte da felicidade que tem a ver com vida prazerosa, mas a vida significativa, ela tem, a vida engajada, ela tem a ver com valores, que é quando vocês conseguem falar, pô, eu tenho esse talento, eu tenho esse know-how, eu posso realmente contribuir para um bem comum. E não que você não esteja sendo beneficiado por isso, na verdade. Então, por exemplo, se você tiver uma liderança inspiradora, você vai estar com um cargo diferenciado, se você tiver um empreendimento que vai contribuir com um monte de gente, você também vai ter sua parte de benefício. Não é que quando você está focado no bem comum que você vai deixar de ganhar com isso. Muito pelo contrário, você ganha muito mais. Muito bom, adorei o relato de vocês. Que bom que o exercício foi rico. E agradeço ao Thiago, ele que sugeriu. E quando você me falou, eu logo percebi mesmo que podia ser uma sacada bem legal fazer essa ponte entre um objetivo, um desejo e a questão dos valores. E agora nós temos duas perguntas, meu mesmo para vocês já estão familiarizados com o Slido, para vocês responderem, por favor, acesse o aplicativo, a hashtag é Lively mesmo. Hoje, eu não sei se vocês já sabem o que é Lively? O que é Lively? Sabe, Márcia? Não, hoje vocês vão saber, hoje nós vamos contar esse segredo. A primeira pergunta. Você já parou para pensar na relação entre seus valores e resiliência? Já pensei, nunca parei para pensar nisso, nem imaginava que poderia ter essa relação. O que vocês respondem? Uma pergunta de voto, tá? Então vou esperar todo mundo responder para mostrar os resultados. Ótimo. 9 pessoas já responderam. 10. Você... Tô falando sozinho. Aí, foi todo mundo. Vou mostrar os resultados agora. 1, 2, 3 e... Ótimo, já tem uma amostra bem boa. Opa! Nem imaginava que tinha relação, já pensei, nunca parei para pensar nisso. Olha que interessante. Deixa eu só ver aqui que eu não vejo o resultado final. 73 pessoas nunca parou para pensar nisso. Forte, assim, a questão dos valores e resiliência. E para a gente fazer uma conversa sobre isso, vamos para uma segunda pergunta. Na sua opinião, por que conhecer os valores, assim, apesar de vocês não terem parado para pensar, depois de tudo que vocês viram e ouviram, discutiram e pensar em relação a valores, o que vocês consideram que tem qual a relação que vocês acham que tem entre valores, conhecer seus valores, adotar valores e se tornar mais resiliente? Autoconhecimento.
Autoconhecimento permite entender suas reações, lidar com elas e evoluir sempre. Gerenciando as emoções, consciência da minha marca pessoal. Olha que interessante isso, hein? Ótimo. Dá uma direção mais clara de para onde você pode ir, que caminho a seguir, exatamente isso. Entender mais sobre mim, autoconhecimento. Saber qual que é a minha motivação, autopercepção e empatia, muito legal isso, né? É assim, conhecer os valores, e vocês veem que cada vez que eu colocava uma foto, alguma situação, estimular vocês para falar assim, qual que é o valor que está por trás disso? Porque quando você conhece o valor do outro, ou percebe a partir da narrativa, a partir das ações que a pessoa faz, fica muito mais fácil lidar com a diferença e ter empatia. Entender o propósito. Porque te direciona. Mais alguém gostaria de responder? Mudar o pensamento sobre emoção. Eu queria entender como que vocês viram essa relação da emoção com os valores. Quem respondeu isso, e lá atrás também tinha uma pergunta, poderia, assim, explicar, assim, baseado, o que vocês pensaram, assim, que mudar o pensamento, o que os valores podem ajudar a mudar um pensamento sobre emoção? Acho que tudo bem, Fidel, se você quiser parar de compartilhar. Thank you. O que vocês consideram que existe essa... primeiro, ficou claro que conhecer o valor ajuda no autoconhecimento. E vocês tendo mais autoconhecimento, o que mais pode... O que facilita na vida? Que aspectos da vida fica mais facilitado? Acho Miriam? que E aí, primeiro, você precisa se autoconhecer, porque se você não sabe seu valor, você não sabe por que dói tanto, não é mesmo? Quer ver um exemplo? Assim, apareceu de várias pessoas aqui a questão da ética e da integridade. Vamos supor que um gestor chega e pede para você fazer uma coisa que é contrária às regras da empresa. É muito difícil essa pessoa fazer isso. Não é? Porque fere um valor. Muito legal isso que você trouxe, Miriam. Quem mais gostaria de falar? Mari, eu vou... Se a gente conhece e respeita os valores dos outros, a gente consegue ter relações mais equilibradas. Isso é super importante quando se fala de valores, que é a capacidade de conseguir fazer escolhas mais conscientes. Então, a gente já tem vários estudos de neurociência que diz que a gente, às vezes, escolhe muito no impulso ou emocionalmente. Agora, se você tem claro o seu valor, fica muito mais fácil tomar a decisão em relação a isso. Impulsionar o desenvolvimento, né? Daí tem a ver com as metas que vocês colocaram, e daí definir quais os valores, e a pessoa ser mais resiliente, produtiva e feliz. Por quê? Porque você está mais congruente com aquilo que verdadeiramente te motiva, porque você fazer um trabalho ou está fazendo algo que não é aquilo que você acredita, não está dialogando com os seus valores, certamente a pessoa vai ficar mais chateada, mais estressada, mais irritada. E aí, eu gostaria... Fidel, você pode compartilhar o... Eu estava compartilhando minha tela? Não? Tudo Não, bem. mas eu compartilhei, daí já estou compartilhando o vídeo, tá? Tá bom.
1, 2, Eu 3. gostaria que vocês vissem esse vídeo, que é só um minutinho, Fidel. Uhum. É de um empreendedor que ele fez uma viagem para a Argentina, daí ele viu que tinha muitas crianças pobres e com muitas necessidades. Daí ele falou, bom, já que eu fabrico sapato, eu vou ver se eu consigo fazer alguma coisa para ajudar essas crianças. E aí o vídeo conta um pouco dessa história. Eu gostaria que vocês parassem para avaliar assim, quais os valores que aparecem na narrativa que o Tom conta. Peraí, só um minuto, vou Que é o recompartilhar. nome da empresa dele, é Tons. I started Tom's, I guess, 9 years ago now. It's hard to believe, when I was living on the sailboat. But the simple idea that, I saw many children around the world who didn't have shoes, and they weren't allowed to go to school because of that. And I wanted to help them get the shoes that they needed for school. So we created this one-for-one model, where every time we sell a pair of shoes, we would give a pair to a child in need. And since we started that 9 years ago, we've helped about 38 million children. It's been much more successful and effective than I ever imagined. And since then, we've been able to, because of all of our travels, and many of them Heather and I have been on together, seen so many other ways that Tom's could help through our business model, through One for One. So a couple years ago, we started designing beautiful sunglasses, and every time we sell those, we help pay for cataract surgery for someone who's blind, or give children the prescription glasses they need to go to school. And so that's been really gratifying to get to see how we've moved from shoes to helping people with their eyesight. And then most recently we launched a coffee company. We realized we could, by getting in the coffee business, really trade directly with the farmers and help improve their lives by allowing them to trade directly with us and not have to go through the big export middleman company. So it's been great. We've opened up cafes in Chicago, New York, LA, Austin, Portland. We just opened up London 3 weeks ago, and we have a store in Amsterdam, and our coffee sold in all the Whole Foods. And then we also launched a line of like tote bags and backpacks to support maternal health issues. So it's been really fun to kind of use the one-for-one model to go beyond shoes and help in these other ways. Muito bem. História inspiradora, né? Que valores que vocês perceberam no Tom? Que ele expressa, assim, a partir da história dele. Vocês viram como fica fácil perceber o valor da pessoa a partir da narrativa que ela conta da história dela? Então, eu gostaria muito que, assim, que vocês pudessem ter isso no radar, não só para o autoconhecimento, vocês falaram lá, é super importante, porque com autoconhecimento eu posso tomar uma decisão, não é mesmo? Então, por exemplo, a do OMA, a gente teve alguns cancelamentos, alguns não, todos, cancelamentos de treinamento presencial. Daí estava numa reunião, a gente falou, não, para a gente sobreviver, a gente vai fazer aquilo. Não, não é para sobreviver, é o que a gente quer, porque nos move saber que nós vamos poder fazer outras ações de desenvolvimento. Então, mas para isso tem que estar muito claro o nosso valor, assim, qual que é o propósito que está por trás disso. De repente você fala assim, família é valor, mas quais as ações que eu estou tendo que considera isso, não é mesmo? Por exemplo, eu tenho uma reunião super importante sexta-feira, mas tem um momento que vai ser uma atividade que chama misturinha na escola da minha filha. Não, tudo bem, vai ser online, não vai ser na escola, a escola vem até em casa. Daí eu vou combinar com o grupo que naquele 1 hora eu vou sair da reunião para poder fazer essa atividade. Porque está muito claro que isso é um valor. Então, isso vai ajudar muito vocês numa tomada de decisão mais consciente. E alguém falou lá no exercício que é mais rápido, porque dá uma direção mais clara. E vocês têm toda a razão quando vocês percebem isso. Ok? Só uma dúvida. Essa questão. Muitíssimo bem. E aí, vou compartilhar uma frase do Mandela,
unir pessoas e promover a igualdade. Percebe que também, por trás, esse era o propósito da vida dele. O passo adiante que a gente pode construir, a partir do momento que você sabe o seu valor, você começar a pensar assim, qual que é o meu propósito? É o que me move e em que direção eu quero ir? E são pessoas que realmente fizeram a diferença no mundo, né? Bom, Lively vem de um acróstico que tem a ver com relação, solução, foco na solução do problema. CNV é um tipo de comunicação que constrói uma relação melhor, valores que a gente acabou de ver, e inteligência emocional e empatia. Tem outros, tem otimismo, enfim. Queria perguntar para vocês o seguinte, o que vocês entendem como resiliência? Qual que é a compreensão de vocês? O que é uma pessoa resiliente? Ela é capaz de fazer o quê? Você está compartilhando? Eu também, Fidel? Não. Peraí, aqui. Essa daqui que eu quero. Como que vocês definem resiliência? Eu vejo muito como a capacidade de você se adaptar. Adaptação. Adaptar, moldar, Vocês concordam com a Márcia? Eu acredito que a resiliência ela é um termo emprestado da física, que eles usam para designar metais que eles ficam elásticos. Então, eles esticam muito e eles conseguem voltar à forma normal deles. Então, na física, eles chamam isso de resiliência. E aí, foi aí que a psicologia designou esse termo, né, de resiliência para algumas pessoas, que essa capacidade de, não somente de se adaptar, eu concordo, mas de você conseguir se moldar nas relações. Perfeito. Então, muito bem, acho que são coisas complementares. Então, quando a Kawane fala que você pega uma coisa elástica que vai, que volta, a resiliência não tem a ver com força, ela tem a ver com flexibilidade. Então, eu amo essa foto que mostra assim, sabe, que a anterior também, né, que você fica mais flexível diante da situação. Então, por exemplo, recebi um feedback de melhoria, daí tudo bem eu chorar, mas de repente você fala, pera lá, mas deixa eu ver o que isso tá me levando, qual outra interpretação, quando a gente trabalhou muito inteligência emocional, qual outras interpretações eu posso ter em relação a isso? E uma coisa que eu queria que ficasse muito forte para vocês, que quando a psicologia fala da resiliência, ela vai além da física, porque ela diz assim, não é só ser flexível, porque ser flexível diante da situação significa assim, eu passar por uma situação difícil, mas eu não me deformar tanto, eu conseguir ter flexibilidade para lidar com aquilo sem sofrer demasiadamente. Tem situações que a gente vai sofrer, mas a gente não precisa sofrer tanto. Que nem, por exemplo, a gente está assim, isolamento social. Adianta ficar reclamando, falando que sabe, eu não posso sair, não posso ir em restaurante, porque a situação é o que é. Então, se eu tiver flexibilidade para lidar, eu vou sofrer menos, eu vou ser menos impactado. E o mais importante, que é esse avanço que eu gostaria de falar, que é assim, a pessoa resiliente, ela também aprende com a situação, que numa próxima vez ela vai estar mais preparado para isso. Vamos pegar um exemplo, receber um feedback, daí, vontade de chorar, que desespero, meu chefe está achando que eu sou incompetente. Ok, ele não falou isso, só disse que eu preciso melhorar. Mas, em decorrência desse feedback, o que eu vou fazer para melhorar? Ou, de uma próxima vez que eu receber, eu preciso chorar tanto e me descabelar tanto? Já não entendi que é um processo que faz isso. Então, a resiliência, ela traz muito isso. Tem um termo novo que as pessoas estão usando, que é o antifrágil, né? Então, o frágil é aquele que se quebra, o antifrágil é aquele que tem essa flexibilidade, essa capacidade de aprender com a situação. Eu vou lançar uma provocação para vocês, que é assim, eu vi isso numa empresa que a gente estava negociando, fazer o treinamento de resiliência. A pessoa falou, olha, Maria, eu acho isso uma baita furada, porque afinal de contas, o mundo está de ponta cabeça e eu que tenho que ser resiliente, sabe? Está muito difícil trabalhar nas empresas, tem muita pressão, tem muita mudança, e agora o indivíduo que precisa ser resiliente. Eu queria que vocês me falassem o que vocês acham disso, dessa fala, que não foi minha, tá?
Eu precisei defender essa conversa, na verdade, mas eu queria ouvir de vocês. Foi claro na pergunta? Foi, então tá bom. E a gente já está terminando, praticamente. Acho que é porque a gente não muda o outro, a gente, no máximo, muda a si próprio. Então, tá, o mundo vai mal, tá difícil, as pessoas estão viradas, mas a gente não pode controlar o outro, a gente pode, no máximo, tentar trabalhar a si próprio. Aline, essa sua explicação é muito em linha com o que a gente acredita que, assim, eu não tenho controle sobre as coisas que acontecem no mundo, mas eu posso voltar essa energia, esse esforço para mim. E aí, eu até falaria assim, eu não posso mudar o outro, eu não posso mudar a realidade, eu posso até influenciar, entendeu? Mas sabendo do meu não poder. O meu poder está em relação às coisas que eu consigo fazer em relação a mim. O outro eu posso influenciar. Então, às vezes tem uma situação que está gerando muito estresse na empresa. Então, eu posso influenciar para que isso mude. Mas, até para eu influenciar, quanto mais resiliente, flexível for, mais fácil vai ser fazer esse movimento. Quanto mais inteligência, a falta de inteligência emocional, de repente eu chego brigando. Com inteligência emocional, eu posso chegar tendo uma conversa mais construtiva. Percebe? E aí a gente também vai trabalhar a CNV lá na frente. Exatamente isso. E foi a resposta que eu dei. Eu falei, olha, eu também acho que é uma baita sacanagem falar que as pessoas têm que ser resilientes. Então, eu vou fazer um convite para vocês vão me ajudar. Nós vamos parar tudo que está acontecendo no mundo que está gerando estresse nas pessoas, na empresa, porque está tudo errado esse negócio, e daí a gente não precisa mais trabalhar resiliência, mas não dá para fazer isso, entendeu? E ainda nem tinha acontecido o coronavírus, para vocês terem uma ideia. Então, é por isso que a gente faz treinamento de resiliência. Nós vamos ter uma masterclass e a gente está chamando um vice-presidente de uma multinacional, inclusive tem 2 pessoas dessa empresa aqui, que é o Luiz Borratti. Ele fez um trabalho muito extensivo com o time dele e ele falou, Mari, incrível como eles estão passando essa pandemia de um outro jeito e que melhorou muito a produtividade. Então, não é um papo assim, de psicólogo, assim, vamos, assim, que tem a ver somente com felicidade. Tem a ver com felicidade, tem a ver com melhores relações e tem a ver com mais produtividade. E as pessoas viverem melhor. E foi tão engraçado, interessante, porque teve uma pessoa que falou, Mari, se não fosse aprender essas coisas, eu teria me divorciado, entendeu? Até meu casamento. Eu falei, olha, isso não estava no pacote. A próxima vez a gente vai precisar negociar melhor. Brincando, né? Mas imagina a felicidade nossa que faz desenvolvimento e ouvir um negócio desse, gente. Percebem? Então, por aí que nós vamos. Para a gente terminar, eu gostaria que vocês falassem com uma palavra, uma frase, como foi o nosso encontro de hoje.